pessoal, tudo bem? Consegui aqui um suporte melhor para gravar o vídeo, né? Como eu disse a vocês, estou em férias, vocês não veem aqui o cenário no meu estúdio, mas eu me comprometi a gravar um vídeo por dia para vocês, mesmo durante as férias. Peço desculpas mais uma vez pelo áudio, que não é o adequado. Também de repente aqui, meu cabelo e tal, tava na praia, mas tudo bem, vamos que vamos, porque tem informação apurada em conjunto com o repórter Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, setorista do Palmeiras, que é quem mais entende de Palmeiras no Brasil. Nós dois apuramos isso e a gente vai trazer informação para você. Daqui a pouco eu vou chamar o Vinícius, tá? Sobre o Flamengo, a questão é, na proposta de orçamento do clube para 2021, existe lá um item que diz que o Flamengo tem de vender 168 milhões de reais em jogadores. Isso aí dá cerca de 28 milhões de euros, tá? Na cotação de hoje. Para você entender mais ou menos o que isso significa, se vender o Lázaro pelo valor da multa rescisória, eu acredito que esse valor não será atingido no mercado atual, mas ele vai arrecadar 70 milhões de euros. Então bate com sobras essa meta, né? O Flamengo tenta renovar o contrato do Hugo Neneca, né, goleiro, passando de 2023 a vigência do contrato até 2025, para uma multa rescisória também na casa dos 70 milhões de euros. Né? Um goleiro dificilmente é vendido por esse valor. Esse valor da venda do Alisson para o Liverpool, né, pela Roma. Mas, atingindo parte desse valor, também bate a meta. Em contrapartida, tem a proposta do Paphos do Chipre para o Lincoln. Né? E essa proposta é de 4 milhões de dólares, ou seja, na cotação de hoje, um pouco mais, de 20 milhões de reais. Né? Não bateria nem de perto essa meta. Então, depende muito do jogador, depende muito do valor do jogador, então não dá para cravar para você, ó, esse vão sair. Não, mas a gente está dando aqui um parâmetro para você entender o valor das multas rescisórias de jogadores versus aquilo que o Flamengo prevê como meta em orçamento, né? Então, isso diz respeito ao Flamengo. Agora, o Vinícius Bueno, que gravou uma participação especial para este canal com a apuração dele, entrevistou um dos vice-presidentes do Palmeiras, que admitiu que o clube vai ter de vender também. E quem será que vai ter que sair do Palmeiras? Vamos conferir. Vai lá, Vinícius. Valeu, prazer tê-lo por aqui. Bernardo Ramos, que prazer estar aqui contigo no seu canal, que eu estou sempre acompanhando, e hoje tendo o prazer, o privilégio de poder estar aqui para falar um pouco mais sobre o Palmeiras, clube que eu cubro aqui na Rádio Bandeirantes. Quero falar para você que nos acompanha aqui que o Verdão terá de vender atletas no final da temporada para equilibrar suas finanças. Quem garantiu isso em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes nos últimos dias foi o primeiro vice-presidente do clube, o Paulo Buozzi. Ele explicou que o Verdão teve uma redução de 30% das receitas que estavam previstas nesta temporada de 2020 em relação àquilo que se viu em 2019. E aí a gente está falando de bilheterias, de cotas de televisão e também do programa de sócio-torcedor. Segundo o Paulo Buozzi, primeiro vice-presidente do Palmeiras, a única fonte de receita que foi mantida mesmo com a pandemia, ou seja, que foi paga de maneira integral em relação àquilo que estava acordado antes do caso de Covid-19 atingir o mundo todo, foi o da patrocinadora. Aliás, é um caso curioso porque hoje o Palmeiras tem na sua patrocinadora um apoio muito interessante, é o maior patrocínio do país há algum tempo, mas hoje há uma relação também de dívida do Palmeiras com a Crefisa e todas as outras empresas da Leila Pereira e do José Roberto Lamáquia. Só para se ter uma ideia, de acordo com o último balanço financeiro do clube de 2019, a dívida estava na casa dos 172 milhões de reais. E hoje diminuiu um pouco, o Palmeiras deve cerca de 160 milhões. Muita gente pode não estar entendendo, e a gente explica. Desde 2018, a Receita Federal estipulou que as contratações que vinham sendo feitas com o auxílio do dinheiro da patrocinadora, esses aportes financeiros que eram feitos para o Palmeiras, eles acabaram virando uma dívida por uma determinação da Receita Federal. Então todo o valor que foi investido para a contratação de algum atleta, ele terá de ser pago de volta para a patrocinadora, e isso ocorreu nas últimas semanas. Por exemplo, o Palmeiras devolveu cerca de 15 milhões de reais nos últimos dias pelas negociações do Bruno Henrique para o Al Ittihad, do Dudu, que foi emprestado para o Aldo Ail, e também do Juninho, zagueiro que foi negociado em definitivo com a equipe do Bahia. E aí vale até a gente destacar um fato curioso que envolve o Guerra,
venezuelano que foi contratado em 2017, tido como um dos craques daquela Libertadores. Ele foi campeão com o Atlético Nacional e custou quase 12 milhões de reais. Esse valor foi investido naquela ocasião pela patrocinadora. Hoje o atleta não faz parte dos planos, treinou a temporada de 2020 toda em horário alternativo, sem ter contato com o elenco, não será aproveitado até o último dia do contrato dele, que é no finalzinho do mês de dezembro, mas assim que esse contrato se encerrar, o Palmeiras terá essa dívida de 12 milhões de reais. O Palmeiras terá de devolver esse valor investido, mesmo sem contar com o atleta. Ou seja, o Palmeiras hoje tem uma base muito forte de atletas que têm rendido dentro de campo, mas que devem sim render frutos no que diz respeito ao aspecto financeiro. O Paulo Boazzi só fez questão de dizer o seguinte, eu vou até abrir aspas para ele, anotei aqui, ó. Haverá a necessidade de venda, como o próprio presidente Maurício Gagliotti já deixou claro em outros momentos. Mas, como nós não estamos necessitando tanto quanto em outros momentos, como a situação não é tão crítica, o Palmeiras só vai realizar essa venda no momento certo e de uma maneira que atenda aos interesses do clube. E aí, para fechar, vale a gente destacar que o Palmeiras tem Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley, Gabriel Veron, Danilo e outros tantos bons nomes que interessam a clubes da Europa. Só que o Palmeiras prefere, num primeiro momento, fazer negócio com outros atletas que estão emprestados. Por exemplo, o Eric, atacante que veio do Goiás, está no futebol japonês. O Palmeiras espera receber uma grana na negociação em definitivo desse atleta. O próprio Antônio Carlos foi comprado recentemente pelo Orlando City. Palmeiras quer fazer dinheiro com esses outros atletas mais velhos, que já não estão mais aqui no elenco. Mas claro, na pior das hipóteses, o Palmeiras terá sim de vender algum jogador da sua base, Berna.